É possível economizar 3 milhões de dólares em um ano usando a AWS e o S3? Sim, é possível. E uma das maiores startups do ramo de design disse isso para a AWS e mostrou como eles fizeram para economizar 3 milhões de dólares em um ano usando o S3. E é esse o tema da nossa aula, para que você pegue insights para aplicar no seu dia a dia. E claro, se você ainda não trabalha com isso, com cloud, com AWS, pega esses insights e o momento que você estiver preparado, você já vai estar deslanchando com o conhecimento que você está adquirindo aqui. Fechado? Então vamos chavear aqui para minha tela para a gente poder falar sobre essa economia que o Canva, quem conhece aí o Canva conseguiu na AWS em um ano. Imagina isso ao longo prazo. Bom, antes da gente debriefar esse blog post que está no site da AWS, eu quero te pedir uma coisa. Dá aquele like maroto, porque eu vou mastigar esse conteúdo aqui para você. E também me segue lá no Instagram, porque lá eu tô lá todo dia tirando dúvidas e pode ser uma dúvida que eu consiga te ajudar de forma mais rápido. E caso você já esteja interessado aí em dar um passo a mais de tudo que a gente está falando aqui, eu mostro com maior detalhe técnico dentro da comunidade HackOne Cloud. Então tem um link aqui para você se cadastrar na lista de espera, porque nesse momento ela está encerrada as inscrições e pode ser que você queira dar espaço além, beleza? Bom, vamos lá. Então chega de enrolação, bora comer com farinha esse blog post aqui. Para quem não sabe, eu sou um AWS Community Builder. O que é um Community Builder? É um cara que cria, evangeliza uma comunidade de profissionais técnicos trazendo conteúdo. E a minha vertical de especialidade como Community Builder é Storage. Então, tudo que está aqui eu como com farinha e posso te ajudar quando o assunto é Storage, quando o assunto qual o melhor lugar para você hospedar seus dados dentro da AWS. E o Amazon S3, infelizmente ou felizmente, eu sou um grande fã da tecnologia de história de objetos que o S3 traz e trouxe e vem inovando cada vez mais. E um desses pontos é a parte de tierização, a parte de storage class, que foi a tecnologia que ajudou o Canva conseguir essa economia massiva de 3 milhões de dólares. É claramente, né, que isso é uma porcentagem talvez muito pequena ali perto do que eles gastam de storage, mas imagina só, você ter 3 milhões de dólares de budget para investir em novos projetos internamente e melhorar a tecnologia da sua aplicação. Bom, então vamos lá. Primeiramente aqui quem fez esse blog post é o especialista do Canva, né? Então não foi um profissional do AWS que escreveu todo o post, né? Teve ali uma interação, mas proprietariamente foi escrito ali pelo especialista responsável pelo Canva. Então ele já mostra aqui que basicamente o Canva roda aí vários serviços, né? Entre eles o S3, ECS, RDS e DynamoDB, né? Então estão ali rodando mais de 10 anos esses serviços, né? O core da aplicação do Canva dentro da AWS. E dentro da arquitetura do aplicativo, né? Vem crescendo cada vez mais a quantidade de usuários. Então ele mostra que são 100 milhões de usuários ativos no Canva. Inclusive, eu tenho o pagamento da licença do Canva, enfim, sou um usuário ativo ali. E tem mais, e está presente em 190 países, com 100 linguagens diferentes, né? Então isso é muito bacana, tá? Bom, primeiro ponto aqui. O que o Canva é? É uma ferramenta de design online, tá? Então, basicamente, você vai lá, cria uma foto estilizada, cria um infográfico, usa template de PowerPoint, né? Pode ser gratuito, então você pode criar sua conta gratuita, você tem acesso a várias ferramentas de forma gratuita. E a forma paga, né, que é a licença ali, você tem acesso a alguns recursos a mais, tá?
Então eles falam aqui que são mais de 75 milhões de fotos e gráficos estocados, né? Armazenados ali, pronto para você pegar, usar e criar a sua imagem, o seu template e fazer o seu design, tá? Então essa é a cara aqui do Canva, provavelmente você já viu o Canva de alguma forma e já até usou, tá? Enfim, pode ser que sim. Mas basicamente o core do Canva, né? Se a gente analisar o negócio, se a gente está falando de imagem, templates, pronto para o uso, então, cara, tem muito conteúdo estático aí, né? Então tem muita coisa que é armazenamento pronto, né? Se a gente olhar pela arquitetura que o cara fala, né, o Josh Smith, né, é S3, ECS, RDS e Dynamo. Esse é o core da aplicação. Então, qual é o carro-chefe da infraestrutura do Canva? É armazenamento de fotos, né? Armazenamento de templates, teoricamente são fotos, são objetos dentro de um S3. Então todo o core do Canva está dentro do S3, tá? E aí ele dá uma explicada o que é o S3, é uma storage ali confiável, extremamente durável, baixo custo, né? E particularmente o que tem de grande benefício para o Canva, o S3, é as storage class, né? Que são as classes de storage que você pode transacionar os seus objetos em busca de custo, né? Quando a gente fala de storage class, tem dois sentidos, mas tem um sentido que é gritante no mercado, que é redução de custo. O outro sentido menos importante é o life cycle, a vida útil do objeto, né? Do dado, da informação. Porque nem tudo vai ficar armazenado para o resto da vida, né? Se a gente olhar num contexto corporativo, uma hora aquele dado é desnecessário, você precisa eliminar da sua infraestrutura. Quando a gente fala do Canva, não tem essa política, tá? Não existe ainda essa política. Então, o usuário começou a usar há 10 anos atrás, ele ainda consegue pegar os templates, né, as imagens que ele gerou há 10 anos atrás. Tá lá, ainda existe. Né? Então não existe um ciclo de vida para a deleção do arquivo. Só existe a tierização do dado para buscar o custo mais eficiente dentro da storage ali, tá? Então, alguns números que eu acho fenomenal, né? Que ele explica, que o Josh explica. Primeiro, hoje eles armazenam aí mais de 230 teras de dados no S3, tá? Teras não, né? Eu falei teras, mas 230 petabytes de dados, tá? Eu nunca vi um petabyte na vida. Imagina 230 petabytes de dados ali dentro do S3. E o maior bucket S3 que eles têm tem 45 petabytes de dados. É muita coisa, é muito dado, é muito objeto, é muita informação. E o que mais ajudou a eles, a essa economia, é quando a AWS introduziu o Glacier Instant Retrieval, né, que é uma classe de storage que ela tem um custo muito menor, né, porque ela entra no Glacier, né? O Glacier é uma storage para arquivamento, né? Basicamente, backup e arquivamento. Só que o Instant Retrieval, ele te garante, né, uma recuperação do arquivo mais rápido. Então, usando essa classe, eles conseguiram trazer muita economia de milhões de dólares anualmente, tá? E, logicamente, para você entender o que a gente está falando aqui, você precisa entender o que a gente está falando de storage class, né? Então, é muito importante que você conheça as classes de storage. Eu dei uma aumentada aqui na página para a gente falar um pouco sobre esses storage class, né? Para a gente, né, pelo menos dar uma introduzida aqui que é isso. Se você for do ambiente muito tradicional, muito on-prime, se lembrar do contexto de storage, se você veio da área de storage, talvez você saiba o que esse conceito é. Tierizar é basicamente você ter discos performáticos
mais performáticos, por exemplo, para ambientes produtivos de missão crítica, aí você tem um disco médio para ambientes gerais e um disco mais lento para ambientes ali que são desenvolvimento, por exemplo, tá? Isso no ambiente tradicional, a gente classificava ali como ouro, gold, ouro, bronze, prata, né? E a gente tinha essas políticas para armazenar os ambientes em cada localidade correta, né, de disco. Agora, quando a gente vai para a nuvem e traz essa tierização, a gente cria essas classes de storage, não só para entregar melhor performance, mas também para ajudar a você economizar custo. É um dos principais motivos que existe storage class, né? Se você pensar, voltar para o ambiente tradicional e falar, eu quero um disco SSD, né? Hoje é normal ter um disco SSD, mas no passado não era. E o disco SSD era caro, hoje virou commodity, é baratinho, né? Então você colocava seu dado num disco SSD, era muito mais caro, então você tinha menos aquele recurso, né? Basicamente. E é semelhante ao que acontece na AWS. Quando você cria o S3 e coloca uma foto, um vídeo ali, ele vai cair nesse cara aqui que chama S3 Standard, tá? Que é storage padrão, né? Na verdade, como a gente chama o S3 de storage serverless, eu não vou te dizer que ali embaixo do capô é um disco SSD, porque pode não ser, eu mesmo não sei, né? Mas é uma storage que te entrega poder, né? Te entrega velocidade, te entrega performance, te entrega durabilidade, te entrega resiliência, te entrega disponibilidade, te entrega vários fatores, tá? Por isso, ela é uma storage mais cara. E a gente chama o S3 Standard, a storage class S3 Standard, como o preço mais caro. Você pôs o arquivo lá, você está pagando o valor mais caro. Ponto, tá? E aí que a AWS pensou, né? Tradicionalmente, se está no S3 Standard, teoricamente está no melhor disco possível. Ponto. Na melhor infraestrutura possível. Ponto, tá? Então, você vai pagar mais caro. E aí a AWS falou, bom, eu posso trazer aquele conceito lá atrás e colocar aqui para a galera, né? Só que aqui, ao invés de eu usar o conceito só por usar, aqui eu posso ofertar essa redução de custo. Então, talvez eu coloque numa infraestrutura que não é tão performática e aí eu cobre menos. E aí foi introduzindo esse mecanismo até a gente ver essa storage class que a gente tem. Tem várias opções agora, tá? Então, você está no S3 Standard, é o preço mais caro, você vai pagar sempre mais caro, não tem... Né, tem oferta de economia conforme a quantidade de massa de dados você usa, só que, enfim, é o preço mais caro, ponto. Já falei aqui várias vezes que é o preço mais caro, mas continuo falando que é o preço mais caro. Agora, você precisa entender o comportamento do seu dado. E eu não vou dar essa aula aqui para vocês, porque como eu falei, tecnicamente eu explico tudo e mais um pouco dentro da comunidade Hackware Cloud, que é nosso treinamento. Lá tem os treinamentos avançados sobre storage, tá? Então, que basicamente você faria e o que o Canva fez com o Josh Smith fez com a AWS. É movimentar o dado para opções de classe de storage que a AWS oferta de forma mais barata. Então eu vou usar o comportamento do meu dado para os lugares onde ele se adequa melhor e ele vai me trazer os recursos de economia a partir da massa de dados que eu tenho, tá? Então o que o Josh fez? Quer dizer, o Josh não, né? O Josh basicamente entendeu o comportamento dos dados, aplicou as políticas e correu para o abraço para ganhar ali, ganhar a economia, tá? Então, existe um comportamento no Canva, né? Que é muito semelhante a streaming de vídeo também, né? Amazon Prime, Netflix, Hotmart, qualquer player de streaming aí de vídeo. Quando o usuário, né, entra dentro da conta, ele cria ali um template de design, ele vai mexer naquele template ali pelos primeiros
30 dias, digamos assim, tá? Então ele criou, modificou, criou o design, fez download, né? Ele faz o download ali. Pode ser que nos próximos 7 dias ele vai lá, mexa alguma coisa, nos 15 altere mais alguma coisa, mas o padrão é que ali para 30 dias aquele template que ele usou já ficou obsoleto para ele mesmo, porque se é uma pessoa de mídias sociais, se é alguém que cria designs todo dia tem algo novo, né? Eu mesmo, quando vou lá, pelo menos 3 vezes a semana, tô lá criando design para o Instagram. E aí, o design que eu fiz 2 semanas atrás, eu já não mexo mais. Às vezes, malemar, eu faço uma cópia só. Né? Então, começa a ficar obsoleto. Então, o que ele viu? Né? Ele entendeu esse comportamento dos usuários, e aí ele pega, quando o usuário cria aquele template, aquela foto, porque no final das contas é uma imagem que é gerada, ele muda de storage, de classe de storage para uma storage que a gente chama de S3 Infrequent Access, que ela é mais barata, é low cost, né? Uma storage de custo mais barato, para dados que são acessados menos frequentes. Ou seja, se o usuário criou lá no dia 1, depois de 30 dias ele não mexe mais naquele arquivo, ele muda para essa storage de infrequent access. E aí o padrão é que depois dos 30 dias até os 60, ele realmente não mexe mais. Ou mexe uma vez, 2 vezes nesse período de 60 dias, de 30 dias. E aí ele foi entendendo esse comportamento. Opa, peraí, então se eu mover um arquivo de 30 dias para uma outra storage, eu já economizo. E aí depois dos 60 dias para 90 dias, dificilmente o usuário vai usar. Né? E aí ele pega o arquivo e manda do Infrequent Access, ele manda para cá, ó. Ele manda para o Glacier Instant Retrieval, tá? O Glacier Instant Retrieval é uma storage ainda muito mais barato que o Infrequent Access, né? É um S3 muito mais barato que o Infrequent Access, porém ele é flexível na busca do dado. Né? Então, o usuário, depois de 100 dias, ele quer um arquivo que está aqui no Glacier. Então, ele vai clicar naquele arquivo, dentro da programação do Canva, ele vai buscar lá no Glacier Instant Retrieval. O Instant Retrieval, ele garante uma recuperação do dado em milissegundos, né? E aí você consegue recuperar aquela imagem, aquele design que foi gerado em milissegundos para o usuário. Então tem performance para ele recuperar, o dado é barato, é muito mais barato por Canva armazenar lá, e a recuperação é rápida para o usuário. Então, olha só o mecanismo que o Canva, né, o Josh Smith, analisando o comportamento, conseguiu entregar para o Canva usando a tecnologia de classes de storage dentro do S3. E aqui é a brincadeira do jogo do milhão, né? Então, foi assim que o Canva conseguiu trazer essa economia. Pensa aí, 230 milhões de petabytes de dados, de imagens, de fotos e arquivos que custam dinheiro, né? E agora, se você pegar essa massa de dados e aplicar essa tierização, você consegue um consumo menor de massa de gigas e uma redução de custo para a sua empresa. Então foi isso que o nosso querido Canva fez, tá? Como eu falei, eu não vou explicar cada tier, porque aí é uma aula técnica, isso está dentro da comunidade HackOne Cloud, tá? E como que eu sei tudo isso, né? Porque depois você pega aqui o blog post, analisa ele, né? Traduz para você, e aí ele explica aqui, ó. Ele entendeu os dados, né? Então ele aplicou as Life Cycle Policies, que é essa tierização. E aí o primeiro gráfico aqui que eu acabei de explicar para vocês ele analisou lá que o usuário cria o arquivo, né, nos primeiros 15 dias, está lá no Storage Standard, né, ele vai usando, mas ó, aqui, ó, a massa, a porcentagem de retrieval, né, do usuário mesmo buscar aquele arquivo que ele criou menos de 15 dias.
ou depois do 15º dia, o retrieval cai muito. E aí ele começou a analisar que do 15º dia ao 29, o usuário para de acessar aquele mesmo arquivo. Então, ele criou uma lifecycle policy para sair do standard e jogar lá para o instance retrieval, o standard instance retrieval, tá? E aí ele consegue garantir que esses dados vão né? Ele não que ele consegue garantir, mas pelo comportamento dos usuários, pelo comportamento analisando os dados, né, os fatos de acesso aos arquivos, é isso que acontece ali no frigir dos ovos, tá? Então, o usuário cria o arquivo, até o 15º dia acessa bastante aquele arquivo, a partir daí ele diminui o acesso, chega no 29º dia, realmente ele para, né, praticamente de acessar, é raramente quando ele vai ter acesso a esse arquivo, tá? Aí tem aqui um segundo gráfico, né, que aí ele coloca aqui o tanto de acesso que a storage de infrequent access recebe, né? Então, ele pode ver que a taxa de recuperação continua sendo baixa, só que ele começa a armazenar cada vez mais, na storage de infrequent access, né, que é o standard infrequent access. Então, como ele vai garantindo, ó, 15º dia ele não tem nada na storage de infrequent access. A partir do 30º dia ele começa a ganhar massa ali, não só para o usuário, né, para a storage dele. E aí ele vai criando. A partir ali vamos colocar aqui o 100º dia, ele começa a aumentar cada vez mais a massa de infrequent access. E aí daqui do 65º dia, né, depois de um ano, por que cai esse pico? Porque os dados são jogados lá para o Glacier, né, o Glacier Instant Retrieval, tá? E aí os dados caem para lá, e aí a economia é maior ainda pro Canva, tá? Isso tudo está explicado aqui, né, bem de forma bem didática. E ele fala aqui, ó, que a 10% do total dos dados do Canva é armazenado na storage S3 Standard. Isso para mim me impressionou demais. Olhando a tecnologia, olhando o poder que o Canva tem de forma global, não é só o Brasil, tá? É o mundo inteiro usando essa aplicação. Se olhar aqui, 10% dos dados estão no S3 e 90% eles ficam armazenados no S3 Standard A, em Frequent Access, de, né, olhar e falar, caraca, isso é muito potente. Essa solução que eles colocaram aqui realmente é muito potente, tá? E aí tem outro gráfico que quantos retrievals, né? Quantas buscas, quanta é a massa de dados que ele busca quando está no infrequent access, né? E quando está no standard. Então ele trouxe aqui um gráfico, né, de massa de dados por uma janela aqui de 20 dias, né? Então ele mostrou que o dado que está armazenado na storage infrequent access é muito menor a recuperação do que na storage standard. Por quê? Porque storage standard tem os arquivos mais recentes. Agora, o instant retrieval são arquivos já mais antigos. Então, realmente, o usuário tem um comportamento de pegar esse arquivo muito menos, né, do que quando é um arquivo recente. E isso ajuda a economizar, porque o instant retrieval, você paga o giga armazenado, só que você também paga uma taxa para recuperar o arquivo, tá? E detalhe que quando a gente fala de imagens, né, a gente não está falando de um arquivo de 5 teras, de 10 teras. A gente está falando de imagens ali de 5 megas, de 50 megas, né? Sei lá, no máximo, uma imagem, um template ali que tem 500 megas, é muito. Né? Então, geralmente são arquivos pequenos que a recuperação ajuda a ser mais barata também, tá? Enfim,
Para finalizar, né, ele faz o detalhe aqui do custo de transição, mas o que eu quero trazer aqui é a conclusão dele mesmo, né? Então, falou que escreveu, né, toda essa migração de storage policy quando eles aplicaram, e eles tinham aproximadamente 80 bilhões de objetos que foram migrados da Standard para Infrequent Access aproximadamente ali por 2 dias, tá? Então, é muito arquivo, né? São 230 petabytes de dados que hoje estão lá no Glacier Instant Retrieval, né? Então, assim, chega a ser impressionante. E aí, ele fala aqui que eles chegaram a ter $300 mil ali por mês de saving, né? Que dá o total ali de 3,6 milhões de dólares anualmente, né, por essas mudanças aplicadas ali na conta, e claramente isso continua crescendo, né? Não foram, as políticas foram aplicadas para gerenciar o custo, mas eles continuam crescendo a base de dados, né? Então, mais usuário, o usuário vai lá criando designs, vai continuando criando designs, e no fim das contas tem que dar ROI, né? Tem que dar ROI, porque hoje a massa de dados é maior. E o valor do usuário é o mesmo, né? Geralmente a assinatura continua o mesmo. Então, no fim das contas, tem que, né, fechar essa conta para ser uma empresa rentabilizante, né? Que é uma empresa que, nem sei se tem essa palavra rentabilizante, é uma empresa que está rentável com a sua tecnologia. Show? Maravilha! Bom, é isso que eu queria aqui apresentar para vocês. O link desse blog post vai estar aqui embaixo para você ler melhor, né? Ler com calma, com detalhe. E é isso, dá aquele like aqui. Tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Comenta. Ou vai lá no meu Instagram, @claudio.brunomarangoni. Eu tô lá todo dia, respondo sua mensagem, abro caixinha de pergunta e posso te ajudar ali de forma mais rápida. Show? E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima semana com o próximo vídeo aqui sobre esse mundo de cloud, que é um dos melhores mundos hoje da área de tecnologia. Um forte abraço e se cuida!